Bem, eu vou fazer aqui uma observação. O cônsul gentilmente nos convidou, no dia da eleição, para uma lindíssima festa lá aqui no Hotel Marriott. Nós pudemos acompanhar o desenrolar da eleição, inclusive votar figurativamente. E eu me lembro, eu vou provocar aqui um grande amigo, e eu me lembro, e o cônsul-geral está aqui do meu lado, não vai me deixar mentir, que o nosso querido professor Renato Flores, há uns 5 minutos antes de começarem a aparecer os primeiros resultados, não sei se se lembra, ele virou-se para o cônsul-geral e falou o seguinte: olha, as pesquisas estão dando para Hillary, mas eu acho que não vai dar Hillary. Foi, não foi, Renato? Eu queria, Renato, que você me explicasse como é que você estava com essa bola de cristal. E você observe que a eleição feita nessa reunião foi de 86 a 6, tendo alguns outros votos indo para algumas pessoas que estavam ali. Eu queria provocar o Renato, saber como é que ele previu isso. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao nosso querido cônsul, é verdade. Inclusive, eu me lembro quando eu me despedi, eu disse, eu tenho que ir embora, não vou poder ficar para ver a vitória do Trump, e o senhor cônsul me olhou com uma cara assustada. Não me lembro isso. Isso. Bom, mas a coisa é o seguinte, eu não sou o 538, não sou o Nate Silver, que foi a única pessoa que chegou um pouquinho mais perto, porque ele disse que no colégio eleitoral haveria, o Nate Silver, do sinal e o ruído e tal, ele disse que havia uma chance do Trump ter uma composição maior no colégio eleitoral, mas o meu argumento, que é longo, mas eu vou tentar simplificar, protestando, né? Como o Rubens é meu diretor, que eu sou professor da escola também, ele está abusando desse poder que ele tem sobre mim, porque a fundação é muito hierárquica. Então, ele está, sob esse lado, ele tem um poder sobre mim, e ele está abusando, porque eu cheguei aqui, infelizmente, não pude ver o início. Talvez já tenham falado sobre isso, mas o ponto é o seguinte, na minha opinião, e vou logo dizendo, espero que ninguém me atire nada, porque eu já fiz uma operação aqui na cabeça. Eu acho a eleição, a vitória do senhor Donald Trump muito interessante, muito boa. Eu acho que vai ter resultados ótimos para o mundo. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não sei se o senhor cônsul concorda, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade no âmbito doméstico, mas eu acho que isso vai ser superado. E eu acho que isso abre uma fase interessantíssima para os Estados Unidos e para o mundo. Discordo completamente das teorias de retrocesso, não tem nada disso. Eu acho que, uma vez mais, de uma maneira surpreendente, os Estados Unidos dão uma volta por cima, mostrando que, com todos os defeitos, e é difícil da gente entender a democracia, tem umas coisas muito interessantes nesse sistema, e nós acabamos de presenciar uma delas. Agora, por que eu achava que havia um mundo que não aparecia? Lembremos que nos debates, certo? Todos os debates davam a vitória para a Hillary. Tem um debate que ele perde fragorosamente. Agora, o senhor Trump, ele apelava para um Estados Unidos calado, quieto, que não é os Estados Unidos da mídia, não é os Estados Unidos que lê o Economist e lê o Financial Times. A vitória do senhor Trump é uma vitória extraordinária, porque começou Donald Trump contra o mundo. Os dois maiores veículos de mídia internacional, que são o Economist e o Financial Times, sistematicamente eram contra ele. Só que a gente esquece
e é o mesmo problema, nós temos uma discussão no âmbito da rede de pesquisa aplicada, que é o mesmo problema de se fazer inferências em cima de dados de redes sociais. Não é que isso não seja interessante, há uma informação, mas é uma amostra completamente viesada. Há milhares de pessoas, e até o cavalheiro ali lembrou dos que não votaram, há milhares de pessoas que não participam do Twitter, e apesar do Facebook ser tão amplamente divulgado, há milhares de pessoas que não estão no Facebook. Então, qualquer inferência que se faça sobre esses universos tem valor no contexto do universo. Quando o Google faz uma pesquisa de Big Data, para quando você entrar no Google, se antes tinha entrado no site de uma companhia aérea, vem o anúncio da companhia aérea te oferecendo uma passagem mais barata, aquilo tem valor no contexto do site, mas para inferências sociais, não. E eu acho a primeira coisa foi essa. Há milhares, milhões de americanos que estão se lixando para o Economist, estão se lixando para o Financial Times e que não foram sensibilizados por isso. Número 1. Número 2, a globalização, e isso não é uma crítica só aos Estados Unidos, embora os Estados Unidos, como é o capitalismo mais avançado, ele vive mais isso. Ele criou duas classes, certo? Ele criou uma classe que se dá muito bem, que são, digamos assim, os empresários, os intelectuais e os grandes profissionais globalizados, e ele melhorou parte da classe baixa. Tem uma classe média enorme que não se beneficiou muito da globalização e que foi esquecida. O senhor Trump apela para essa classe. Quando ele diz, por exemplo, que ele vai jogar fora imigrantes, eu duvido que ele vá mandar para fora todos os imigrantes ilegais, mas ele vai mandar para fora os imigrantes que estão empregados e que estão roubando emprego da classe média americana. Então, tem esse segundo motivo. Terceiro motivo, nenhum dos dois era querido. Eu não vou entrar em considerações sobre a outra candidata, mas a outra candidata tinha um nível de rejeição semelhante ao do Trump. Quarto ponto, isso tem um analista político, me foge o nome, que também previu isso. Era uma mudança, tinha havido 2 governos democratas, isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, houve uma mudança que é natural na política americana, inevitável, de democrata para republicano. Quinto ponto, o senhor Obama, não vou julgar a presidência do Obama, ele não deliver uma série de coisas que ele havia prometido ao segmento da população que votou nele. Ele, não sei se ele foi, isso é outra história, se ele foi um bom ou um mau presidente, mas ele não deliver uma série de coisas para a população dos afro-americanos que esperava mais deles. Quinto ponto, além disso, antes Sexto ponto. Estou vendo que o cônsul está concordando comigo. Chegamos aos 20 e acaba o tempo. Mas... Sexto ponto, que foi uma ruína. Ele, nos últimos meses, houve uma série de episódios, esses episódios muito trágicos, da polícia abrir fogo contra afro-americanos, etc. e tal, e a reação dele, para um presidente democrata que queria que a candidata democrata ganhasse, e para um político, foi muito passiva. Ele tinha que ter se envolvido nesses episódios, tomado uma posição muito mais ativa de apoio à comunidade, que ele não fez. Eu acho que houve uma perda aí na parte da comunidade que apoiava o Obama e estava disposta a apoiar a outra candidata, perdeu-se muitos votos aí.
Enfim, há uma série de coisas que, repito, o Renato Flores, não é o Nate Silver, eu disse, o Trump tem chance. Eu acho que o Trump vai ganhar. Obrigado, Renato.